Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de AC 125, Introdução à Programação Orientada a Objetos. Nessa aula nós vamos começar o capítulo 4, Agrupando Objetos, certo? Então vamos lá. Bom, primeiro algumas perguntas para refletir antes de começar a aula. Quantas anotações você fez no caderno ao estudar os 3 primeiros capítulos da disciplina? Né, em todas as aulas eu coloquei essa dica de que é muito importante fazer anotações para que você realmente possa adquirir os conceitos, tá? Há estudos que mostram que é muito diferente o aprendizado quando a gente simplesmente fica passivo, ouvindo informações, e quando a gente não só ouve, mas também faz anotações. Mesmo que depois a gente até não leia as anotações. O fato de você estar anotando enquanto você está escutando alguém falar, faz com que você preste muito mais atenção, faz com que o seu cérebro guarde muito mais aquela informação. Né? Então, se você não anotou nada nos 3 capítulos, né, sugiro fortemente que você, a partir de agora, faça anotações enquanto assiste a aula. Né? Outra coisa para refletir: você estudou todo o conteúdo de todas as aulas teóricas ANP anteriores? Né? Eu ainda não corrigi as provas, né? Mas simplesmente observando os alunos fazendo prova, tem uma parte dos alunos que eu percebi que não está estudando todo o conteúdo, tem uma parte de alunos que estudou muito pouco das aulas teóricas. Né? Pela maneira só de começar a programar no BlueJ, a gente percebe que está faltando um pouco de dedicação nas aulas ANP, né? Nessas aulas teóricas. Eu falei isso no início da disciplina, assim, que a aula em formato ANP tem uma vantagem que dá flexibilidade a vocês, mas se vocês não tiverem compromisso, dedicação, disciplina para poder fazer a aula completamente, não vai ter nada, né, não vai ter milagre, né, que faça ter sucesso na disciplina. Tá? E por fim, leu alguma parte do livro? Ou está só nos slides? Né? Lembre-se que o livro sempre tem mais detalhes do que eu coloco aqui nas aulas, certo? E aí, né, fica só um lembrete que você precisa ser a pessoa mais interessada no seu próprio sucesso, tá? Não é o professor, não é, né, o colega, o amigo, a sua mãe, não tem nenhuma outra pessoa que pode estar mais interessada que você no seu próprio sucesso. E a gente às vezes está interessado no sucesso, mas não no esforço necessário para chegar no sucesso. Não existe sucesso sem esforço, gente. A não ser que você ganhe na loteria, então pode ir jogando aí quem gosta. Mas se for um sucesso baseado em aprendizado, precisa do esforço, então depende mais de você do que de todo mundo, tá? Então, feito esses recados, vamos lá. Essa aula, eu já estou chamando a atenção aqui no início, né, da aula, ela não tem quizzes para responder. Então, para que você tenha presença nessa aula NP, você vai entregar a versão final de um projeto, que a gente vai ver aqui ao longo da aula, e tem 7 exercícios de programação para você fazer em cima desse projeto. Então, a ideia é que você faça esses 7 exercícios e entregue, né, o projeto como ele ficou no final desses exercícios. Eu estou fazendo uma entrega um pouquinho mais, né, como diz, mais completa, mais pesada do que nas aulas anteriores, porque eu estou sentindo, eu percebi na prova que muitos alunos não estão assistindo a aula, então eu vou cobrar um pouco mais, né, para ver se isso surte o efeito de vocês assistirem a aula. Para quem já estava assistindo a aula normalmente, fazendo as atividades propostas, não vai ter nenhuma dificuldade a mais, porque já é o que está sendo proposto aqui na aula, tá? Mas eu estou pegando um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim. Lembrando que para você ter a presença, você precisa entregar todos os 7 exercícios. Então, se você fizer um, dois, não vale presença, tá? Então, fica aí a dica, né? Vamos lá começar esse assunto, né? Eu não queria começar a aula já assim, meio que num tom de cobrança, mas eu acho que chegou a hora da gente, né, chamar a atenção para que depois não seja tarde. É preferível ouvir isso agora e correr atrás, né, do que deixar para o final da disciplina e não dar tempo mais, certo? Então vamos lá. Bom, quais são os principais conceitos que a gente vai ver nesse capítulo 4? Nós vamos ver o que são coleções, nós vamos falar sobre laços e loops, né? Vocês já conhecem isso da disciplina anterior, de ALG, mas nós vamos falar sobre como fazer isso em Java. Nós vamos ver depois, né, não vai ser nessa aula 4.1, que vai estar dividida em mais de uma parte, mas vai ser na aula 4.2, a gente vai ver sobre iteradores e vetores, né, ou arrays em Java. E aí, o que a gente vai, né, construções do Java sobre esses conceitos, né? ArrayList, iterator, for each, while, null, objetos anônimos, vetor e o operador mais, certo? Então, vamos lá. O principal objetivo desse capítulo, então, é mostrar algumas formas que temos de agrupar objetos em coleções. Nessa aula, nós vamos aprender sobre a classe ArrayList, a classe do Java que é um exemplo de coleção de tamanho flexível. Esse nome é meio confuso, né? Porque ele tem array e tem list no nome, então fica parecendo que é um vetor, mas fica parecendo que é uma lista. A gente vai ver que, na verdade, é uma lista, mas que usa um vetor. Enfim, a gente usa como se fosse uma lista, então esquece o array no nome. Né? É como se essa classe se chamasse list. Tá? Na aula seguinte, mas a gente vai ver mais detalhes sobre ela, não se preocupe agora. Na aula seguinte, nós vamos ver como usar vetores em Java e os iteradores, como eu mencionei. Quando a gente usar coleções, a gente vai precisar percorrer os elementos dessas coleções e para isso a gente vai utilizar estruturas de repetição, como for each, while e for. Então tudo isso é o que eu vou falar ao longo da aula. Esse capítulo, vocês vão ver que ele tem mais conteúdo do que os anteriores, tanto é que eu estou dividindo em duas aulas teóricas, né?
e, portanto, ele vai demandar mais dedicação e esforço, mas os conceitos aqui são fundamentais para que você se torne um bom programador e entenda os conceitos dos capítulos seguintes, tá? Então, é um conteúdo básico necessário, tanto para que você consiga trabalhar como desenvolvedor de software, como também para que você consiga acompanhar o restante da disciplina. Então, vamos começar. Nós vamos começar recordando conceitos que a gente viu no capítulo anterior, e usando esses conceitos como base para o que a gente vai aprender aqui agora. Além de conhecer os novos conceitos, então, de coleções e iteradores, a gente vai revisitar os conceitos de abstração e interação entre objetos que a gente viu no capítulo anterior. A gente viu que a abstração, né, é uma forma de simplificar um problema, identificando componentes como unidades completas, sem nos preocuparmos com seus detalhes, certo? Então, a gente tem um problema grande, aí a gente pega um pedaço desse problema, encara isso como uma unidade, ignora como que ele está feito lá dentro e usa isso como uma ferramenta para resolver o problema, certo? A gente vai ver que esse princípio, né, aplicado ao utilizar uma biblioteca, né, uma classe da biblioteca de classes do Java. Quando a gente é um bom programador, a gente não fica fazendo tudo na mão, reinventando tudo. A gente utiliza coisas que já estão prontas para facilitar o nosso trabalho. Então, a biblioteca de classes do Java é uma coleção, né, é um conjunto, né, de classes que a gente pode usar nos nossos programas. E a gente faz isso para evitar reinventar a roda, né, para evitar retrabalho. Para que eu vou refazer uma coisa que já está disponível lá na linguagem Java? Essa é a ideia. E aí, quando a gente reutiliza essas coisas que já estão prontas, a gente foca no que é a essência do nosso problema. Então, eu quero fazer um software para resolver alguma coisa. Então, a gente foca naquilo que a gente quer resolver, né? E não em coisas que já estão prontas, já estão testadas. Tá? Então, vale muito a pena a gente se familiarizar com as classes mais comuns da biblioteca do Java. Né? O poder da abstração nos permite usar essas classes sem a gente precisar saber praticamente nada sobre como elas são implementadas. Então, tentando explicar um pouco melhor. Biblioteca de classes de Java é um conjunto de classes que a gente pode usar nos nossos programas. A gente consegue usar essas classes sem precisar entrar no código delas, sem precisar saber como elas estão implementadas, usando a abstração. A gente pode ignorar esses detalhes, né, e simplesmente saber o que as classes fazem e quais métodos elas têm. E a gente utiliza sem se preocupar com os detalhes internos dela. Tá? Então, usar essas classes se refere basicamente a criar objetos dessas classes e chamar os métodos desses objetos. Então, se a gente sabe criar um objeto da classe e a gente sabe quais métodos a gente quer chamar e o que ele faz, pronto, isso já é suficiente para poder usar uma classe da biblioteca. A gente não precisa entrar na implementação da própria classe. Então, a gente vê que ao fazer isso, a gente vai ter uma interação entre os nossos objetos e os objetos das classes da biblioteca. Então, se eu tenho uma classe minha, né, que dentro dela eu estou criando um objeto de uma classe da biblioteca, eu estou tendo uma interação entre o meu objeto da minha classe e o objeto da classe da biblioteca. Eu falei no início da disciplina, né, que esse material segue uma abordagem interativa, que é a abordagem do livro, então a gente vai estar revisitando conceitos o tempo todo, né, com o objetivo de aprofundar o nosso entendimento sobre eles. Então, por isso que eu estou repetindo aqui sobre abstração e sobre interação entre objetos, né, para reforçar os conceitos que a gente viu no capítulo anterior. Tá? Nesse capítulo, a gente vai ver também que a abstração não é só apenas ignorar detalhes. A abstração é também identificar padrões que aparecem repetidamente no código. Então, se uma coisa aparece mais de uma vez no código, a gente pode, né, reutilizar aquela coisa mais de uma vez. A gente pode, de repente, eu tenho um método, e esse método foi necessário mais de uma vez. Então, eu posso reutilizar aquele método, e isso também é abstrair. A gente abstrai esse detalhe para reutilizar depois. Tá? Então, primeiro, né, foi só essa recapitulada do capítulo anterior. Vamos agora entrar no conceito principal propriamente dito desse capítulo, que é a coleção. Então, vamos falar sobre a abstração de coleção. Afinal, o que é uma coleção? Se a gente for no dicionário Pribeirão, por exemplo, tem vários significados lá da palavra coleção, e um dos significados é reunião de objetos da mesma natureza. Isso representa bem, né, o que é uma coleção aqui no nosso contexto. Repara que uma coleção pode ser uma reunião grande, né, de objetos, que tenha muitos objetos. Então, por exemplo, se eu fizer uma coleção com todos os alunos da UFLA, né, quantos alunos vocês acham que tem a UFLA? Sei lá, tem só de graduação, acho que tem uns 10 mil ou mais. Então, é uma coleção grande, certo? Eu posso também ter uma coleção pequena, então se eu fizer uma coleção das disciplinas que você está matriculado nesse semestre, quantas disciplinas você está matriculado? Sei lá, 4, 5, 6? Né? Mesmo que sejam mais do que isso, repare que é um conjunto bem menor do que o conjunto de todos os alunos da UFLA, então eu posso também ter uma coleção pequena. Eu posso, inclusive, ter uma coleção vazia. Né? Como assim vazia? Sei lá, vou fazer uma coleção de todos os prêmios Nobel que eu já ganhei. Eu nunca ganhei nenhum prêmio Nobel, mas é uma coleção, certo? Uma coleção de prêmios Nobel que eu já ganhei é uma coleção vazia, é uma coleção que não tem nenhum objeto.
Bom, se você tem uma coleção de alguma coisa, agora vamos não pensando em programação. Eu não sei se você coleciona alguma coisa. Tem gente que tem coleção de moedas, né? Antigamente o pessoal tinha coleção de autógrafos, agora com selfies, autógrafo cai um pouco de moda, né? Mas meu pai, por exemplo, tem coleção de notas antigas de dinheiro, né? Tem gente que tem coleção de Hot Wheels, que tá até hoje aí, ou coleção de carrinhos, enfim, coleção de jogos, enfim, cada um pode ter o seu, né, sua própria coleção. Independente do que é a sua coleção, se ela é de moedas, se ela é de autógrafos, o que quer que seja, tem algumas operações que você pode fazer com a sua coleção de tempos em tempos. Por exemplo, você pode adicionar um novo item na coleção. Então, para quem coleciona moedas, você conseguiu uma moeda, né, de outro país, uma moeda antiga, você adiciona essa moeda na sua coleção. Você pode também remover um item da sua coleção. Então, imagina que você tem uma moeda repetida. Então, você pode dar aquela moeda para alguém ou pode vender para alguém. Ou alguém, né, ficou muito interessado em um item da sua coleção, você vendeu. Então, beleza, você removeu um item da coleção. Você pode também organizar esses itens de alguma forma. Então, eu tenho aqui minhas moedas guardadas, elas estão guardadas da mais antiga para a mais nova, ou elas estão guardadas por país de onde elas são. É uma maneira de organizar os itens. Você pode também listar um subconjunto dos itens. Então, sei lá, tá aqui minha coleção de moedas, deixa eu te mostrar as minhas moedas do Império Romano, da época do Império Romano. Então, tô, né, pegando daquele conjunto um subconjunto, né, para poder fazer alguma coisa. Repare que essas são operações comuns em coleções, independente dos objetos que elas guardam. Então, não importa se você tem uma coleção de moedas, ou de autógrafos, ou de carrinhos, para qualquer coleção dessa, você pode adicionar um elemento, remover um elemento, organizar os elementos ou listar um subconjunto. Então, isso são coisas que você pode fazer com uma coleção, né? Não importa quais são os objetos que essa coleção guarda. No contexto de PO, uma coleção pode ser representada por uma classe. Então, imagina que eu vou representar uma coleção de moedas num software orientado a objetos. A gente então cria uma classe para representar a coleção em si. E as operações sobre a coleção são métodos dessa classe. Então, se a gente viu aqui que tem operações comuns como adicionar, remover, organizar, eu posso então ter métodos na minha classe para fazer isso. Método para adicionar elemento, método para remover elemento, por exemplo. Uma coleção particular, por exemplo, a minha coleção de músicas ou a minha coleção de moedas, seria uma instância dessa classe. Então, repare, eu tenho uma classe que representa a coleção. Essa classe tem métodos para adicionar e remover elementos. E um objeto dessa classe, uma instância dessa classe, é a minha coleção específica. Então, agora eu estou falando da minha coleção de moedas. Então, é um objeto dessa minha classe coleção. E note que os itens da coleção, as moedas, por exemplo, seriam objetos de outra classe, certo? Então, poderia ter uma classe que representa o que é uma moeda, então a minha coleção é uma coleção de moedas. Então, os objetos que estão lá dentro são objetos dessa outra classe, que é a classe moeda. Tá? Alguns exemplos de coleções comuns no contexto de programação que a gente poderia dar. É o conjunto de estudantes da universidade no SIG, certo? Então, eu posso ter uma coleção de estudantes, lá no SIG provavelmente tem isso, certo? E aí eu tenho objetos que são estudantes. Né? E repara que tem todo o contexto de coleção, porque a cada semestre novos estudantes são adicionados, entram na universidade, se matriculam, e alunos são removidos quando eles formam, por exemplo, certo? Então tem esse contexto de adicionar elementos, remover elementos. Agora eu posso pensar também em filmes e séries no catálogo da Netflix. Né? A Netflix está o tempo todo atualizando o catálogo. Tem filme novo chegando, série nova chegando e tem coisas antigas saindo. Então também posso representar isso por uma coleção. Um outro exemplo são os comentários de uma publicação em uma rede social. Então, você está vendo um vídeo no TikTok, tem aí os comentários. Essa lista de comentários pode ser vista como uma coleção. Ao tempo todo tem gente postando comentários e gente que postou comentários pode remover os comentários. Então, eu também posso tratar isso como uma coleção, né, quando a gente pensa aí no contexto de programação. Bom, veja aqui então que a quantidade de itens armazenados em uma coleção pode variar com o tempo. Quando um aluno se matricula na UFLA, a coleção de estudantes no SIG aumenta. Quando alguém posta um comentário no vídeo, a coleção de comentários aumenta. Ou alguém pode sair e aí reduzir. Então, uma solução, né, que seria ingênua seria, imagina, né, eu não sei o que é coleção, então o que eu vou fazer? Eu quero criar um código Java para guardar os estudantes, então eu crio lá a minha classe, né, que tem estudantes, eu crio um atributo para o estudante 1, um atributo para o estudante 2, um atributo para o estudante 3 e por aí vai. Vocês acham que isso é legal? Imagina, eu tenho 10 mil estudantes, eu teria que declarar 10 mil atributos. Né? Imagina que loucura que seria fazer isso. E mais estudantes estão entrando, estão saindo, então eu precisaria declarar mais do que 10 mil, porque eu não sei quantos alunos vai ter no total. Então, não faz muito sentido fazer isso, certo? A gente teria que adivinhar quantos objetos a gente precisaria e a gente acabaria também declarando vários atributos que não seriam usados. Então, é muito mais prático se a gente não precisar saber, né, já antes, quantos objetos a coleção vai ter. Declarar um atributo para cada objeto seria tentar adivinhar quantos objetos a coleção vai ter. Então, isso não é muito legal. É para isso que a gente utiliza, né, uma forma mais simples de agrupar objetos, e no caso, né, do Java, a forma mais simples que tem usando a classe ArrayList. A classe ArrayList, ela permite que a gente coloque uma quantidade indefinida de objetos lá dentro. Eu posso criar o ArrayList, a princípio ele está vazio,
eu posso botar objetos quantos eu quiser, eu posso remover. Então, eu não preciso me preocupar em declarar um atributo para cada objeto. Eu uso um atributo só do tipo ArrayList e uso esse atributo para colocar objetos lá dentro. A gente vai ver como que faz isso usando um projeto de exemplo que vai permitir que a gente organize uma playlist de músicas, tá? Só para a gente ilustrar o conceito de ArrayList. Então, o objeto coleção, né, é um objeto que pode guardar um número arbitrário de outros objetos, uma quantidade qualquer de outros objetos. Bom, então vamos falar sobre esse exemplo, né, que é o nosso organizador de músicas, que nos permite fazer uma playlist de músicas. Bom, a gente vai criar uma classe, então, para nos ajudar a organizar arquivos de músicas que estão guardados no computador. Então, suponha que você tem arquivos, né, MP3, né, guardados no seu computador, que são de músicas. Então, vamos voltar para os tempos aqui que a gente não tinha Spotify e a gente guardava as nossas músicas em MP3 no computador. A nossa classe, ela não vai guardar os detalhes das músicas. Em vez disso, a gente vai usar uma classe ArrayList da biblioteca de classe do Java para poupar esse trabalho. Então, a gente vai criar uma classe organizadora de músicas, mas não é a nossa classe que vai guardar objetos, né, que representam essas músicas. A gente, na verdade, vai usar um objeto da classe ArrayList, e esse objeto da classe ArrayList é que vai guardar as informações das músicas. Tá? E alguém pode pensar assim, mas para que eu vou criar a nossa classe, então, já que a gente vai usar ArrayList? Não era só usar ArrayList direto? A questão é que essas classes, né, da biblioteca de classes do Java, elas foram criadas para propósito geral, né, e não para necessidades específicas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma arraylist de estudante, uma arraylist de lembrete de evento, uma arraylist de moedas, enfim, uma arraylist de qualquer coisa. Então, como a classe arraylist serve para qualquer coisa, a gente precisa criar a nossa classe para usar o arraylist para que seja um arraylist de músicas, para que seja um arraylist, né, daquilo que a gente quer. Então, a gente cria uma classe que usa arraylist para que a nossa classe, né, direcione para aquilo que a gente quer, que no nosso caso aqui são músicas, certo? Então, a nossa classe específica é que precisará tratar as operações que são específicas relacionadas aos arquivos de músicas. Bom, por razões didáticas, a gente, né, e para ficar mais fácil assimilar os conceitos, a gente vai começar com um projeto bem simples. Depois vocês vão ver que ao longo da aula a gente vai melhorar esse projeto. Mas, né, para ser mais fácil entender como funciona o ArrayList e como utilizar um ArrayList, a gente vai começar com a versão bem simples da classe, que ela lida apenas com o nome dos arquivos de música. Então, suponha que você tem arquivos de música no seu computador, arquivos MP3, e a gente, a princípio, vai guardar só os nomes desses arquivos, né, sem mais nenhum detalhe. Tá? Então, sem guardar artista, título, duração, nada. Nesse cenário, a gente precisa que o ArrayList guarde objetos string que representem os nomes das músicas. Como a gente está guardando só o nome do arquivo, isso pode ser uma string, certo? Então, a gente vai criar um ArrayList que guarde objetos do tipo string. A ideia, então, é começar simples, para a gente focar no conceito que a gente vai aprender agora, né, de criação e uso das coleções. Depois a gente vai incrementar o nosso projeto. Depois vocês vão ver que a gente vai até tocar as músicas de verdade dentro do nosso código Java. Beleza. Então, a classe vai assumir que cada arquivo tem uma única música. Tá? Então, eu tenho arquivos MP3, cada arquivo MP3 é uma única música. E o nome do arquivo tem o nome do artista e da música. Então, é importante esse detalhe, tá? Depois a gente vai assumir isso lá na frente. Então, cada arquivo, .mp3, no nome do arquivo, suponha que tem o nome do artista, né, o nome do cantor, e o título da música, tá? no próprio nome do arquivo. Então, é uma string só que tem dentro dela tanto o nome do artista quanto o nome da música. As operações básicas que a gente quer nessa primeira versão da classe são: a gente quer poder adicionar músicas na coleção, a gente quer que a coleção não tenha limite de tamanho, ou seja, a gente quer poder adicionar quantas músicas a gente quiser, exceto, claro, a memória do computador, né? Se a gente adicionar tantas músicas que acabar a memória do computador, a gente tem como adicionar mais. E a gente quer conseguir obter a quantidade de músicas que já estão na coleção e a gente quer conseguir listar todas as músicas. Tá? A gente vai ver que usando a classe ArrayList é bem fácil fazer essas operações. Tá? É isso que a gente vai ver. E a gente está usando uma abordagem incremental. Né? A gente está começando com uma versão básica que mostra como criar e usar um ArrayList. Depois a gente vai melhorar até chegar no ponto de realmente tocar a música de verdade. Então, essa é uma estratégia muito interessante, tá, de desenvolvimento. Né? Para quando vocês forem fazer o trabalho da disciplina, eu sugiro muito que ao invés de vocês pegarem o trabalho e já querer fazer o trabalho inteiro, vocês pegam um pedacinho de trabalho, faz ele, implementa, roda, funciona, testa. Não, esse pedacinho funciona. Aí depois você acrescenta mais coisa, depois você acrescenta mais coisa. É muito mais fácil, te dá muito menos trabalho do que você tentar fazer uma coisa grandona de uma vez só. Ok? Bom, então antes da gente entrar no código-fonte, a ideia é a gente entender, né, como que o organizador de músicas funciona. Então, mais uma vez, eu falo isso toda aula, eu vou reforçar, é muito importante que você pause o vídeo agora e faça o exercício. Então, nesse exercício aí, basicamente, é para você manipular um objeto organizador de músicas. Então, você vai baixar o projeto organizador de músicas V1, você pode clicar no link aqui se estiver nos slides, ou você pode usar lá o campus virtual, e aí você vai criar, é um projeto que só tem uma classe, organizador de músicas, e você vai criar um objeto dessa classe e vai manipular o objeto dessa classe. Então, basicamente, você vai adicionar músicas e você vai obter a quantidade de músicas e vai listar um arquivo que está lá dentro. Tá?
Um detalhe, assim, como ela guarda basicamente string, qualquer string serve, né? Mas seria interessante se você já direcionar para música. E aí tem um outro repositório disponibilizado no campus virtual, que é esse arquivos, né, de músicas, né, um repositório amostras de músicas, que tem 3 músicas lá em MP3, né? Se você não tiver nenhuma aí, você pode baixar esse projeto e aí usar os nomes dessas músicas para poder fazer esse exercício, tá? Repara lá como é que usa o listar arquivo. Então pausa aí, faz o exercício e depois você volta. Beleza, agora que você fez, tem mais algumas coisas aqui para a gente responder, né? O que acontece se você criar um objeto organizador de músicas e chamar remover arquivo zero antes de ter adicionado qualquer música? Ocorre erro? Você esperava algum erro? E aí tem mais um de baixo aqui que pede para você criar 2 músicas, remover uma música e depois listar arquivo, né? Então pausa o vídeo, faz os exercícios, né? É importante demais, gente. Depois eu vou explicar o que tem envolvido nesse exercício, mas o fato de você fazer o exercício agora e experimentar te leva a colocar num estado de dúvida, de querer saber como é que funciona. Então é fundamental fazer o exercício e depois voltar. Beleza, agora que você fez o exercício, vamos passar para a próxima parte aqui, né, que é usando uma classe da biblioteca, né, ou seja, usando a classe ArrayList, entender como é que a gente está utilizando a classe ArrayList nesse projeto. Bom, vamos então ler o código da classe organizador de músicas. Então, primeiro você pausa o vídeo, né, leia o código todo, né, dá uma passada de olho no código, vê tudo que ele está fazendo e depois você volta. Beleza, você leu o código, certo? Se não leu, pausa o vídeo e volta lá de novo, né? Então a gente tem aqui a nossa classe organizador de músicas. A gente vê, né, que na primeira linha, né, algo que eu vou destacar daqui a pouco, que ele tem um import aqui na primeira linha. Aí a nossa classe tem um único atributo arquivos, que é do tipo ArrayList de string. Tem um construtor que cria o ArrayList. Tem um método adicionar arquivo, que espera por parâmetro um nome de arquivo e adiciona esse nome no ArrayList. Tem um método que retorna a quantidade de arquivos existentes na coleção. Tem um método que lista um arquivo dado um índice, né? A gente vai ver sobre isso, uma posição do arquivo na coleção. E tem um método que remove um arquivo também pelo índice. Tá? Então, eu vou seguir os slides aqui para a gente ver alguns conceitos. Repare que nossa classe organizador de músicas usa a classe ArrayList, mas a classe ArrayList não aparece no diagrama de classes do BlueJ. Então, quando a gente olha aqui na tela principal do BlueJ, o ArrayList não aparece aqui. Tá? Bom, por que ele não aparece? Porque ele não é uma classe que está implementada no nosso código, certo? É uma classe que a gente está utilizando da biblioteca do Java. Então, comentando um pouco sobre a biblioteca de classes, né, uma das coisas que torna as linguagens orientadas a objetos poderosas é que elas geralmente trazem junto uma biblioteca de classes. Então, quando a gente baixa o Java, né, para o nosso computador, a gente não baixou só a linguagem, o compilador. A gente baixou também um tanto de classes que é útil para a gente poder utilizar. Essas bibliotecas, elas têm geralmente centenas ou milhares de classes que são úteis para o desenvolvimento de diversos sistemas. E em Java a gente chama essas bibliotecas de pacotes, tá? Então, esses pacotes, né, eles nos permitem acessar diversas classes que são úteis para o nosso sistema. E a gente usa essas bibliotecas do mesmo jeito, né, que fosse a nossa própria classe, né, como se a gente tivesse criado essas bibliotecas. A gente cria objetos usando o new, né, e as classes têm atributos, construtores e métodos, assim como as nossas classes. Tá? Então, essas classes não têm nenhuma mágica, assim, não tem nada diferente do que aquilo que a gente já faz nas nossas classes. Bom, vocês devem ter notado lá no arquivo organizador de músicas que a primeira linha do arquivo é essa daí, ó, import java.util.arraylist. Né? O que é esse comando? Esse comando ele disponibiliza a classe ArrayList, né, do pacote java.util para ser usada dentro da nossa classe. Então, java.util é o nome do pacote. Dentro desse pacote java.util tem uma classe que chama ArrayList. Esse comando import faz com que a classe ArrayList esteja disponível para ser usada na nossa classe. Então, ao fazer isso, a gente pode usar a classe ArrayList como se ela fosse uma classe do nosso projeto, como se fosse uma classe que a gente tivesse implementado. A gente pode, então, usar para declarar o atributo arquivos, e a gente declara desse jeito, private ArrayList menor string maior arquivos. Tá? A gente vai falar sobre essa sintaxe e esse formato. Repare que a declaração do atributo traz algo diferente, que é justamente esse string entre esses sinais de menor e maior. Né? Bom, por que a gente precisa disso? Isso é necessário porque, como a gente viu antes, a classe ArrayList ela foi criada para uso geral. Né? Ela não restringe os objetos que ela guarda. A gente pode ter um ArrayList para guardar qualquer tipo de objeto. Bom, classes que são parametrizadas assim com o segundo tipo, como a ArrayList, são chamadas de classes genéricas em Java. Então, repara que a gente está falando aqui de 2 tipos. Ó. Eu tenho um tipo ArrayList, né, que é o tipo da coleção, e eu tenho um tipo string, que é o tipo dos objetos que estão dentro da coleção. Tá? Então, a gente diz que a classe está parametrizada com um segundo tipo.
essas classes, né, que têm essa característica, elas são chamadas de classes genéricas em Java. E a gente vai ver mais para frente sobre essas classes genéricas, né? A relist é só uma delas, existem várias classes, né, desse tipo, né, que precisa de dois tipos. Então, a gente tem o tipo da coleção em si, que nesse caso é a relist, e o tipo dos elementos que a gente quer guardar na coleção, que nesse caso é string. Então, a gente costuma ler essa declaração arraylist menor string maior, né? A gente lê esse código assim, ó. É um arraylist de strings. Então, se em vez de string aqui tivesse escrito pessoa, a gente leria como um arraylist de pessoas. Então, um arraylist que guarda objetos do tipo pessoa. Essa notação, né, que usa esse menor e maior, a gente chama de notação diamante, tá? Então, da mesma forma que... Bom, deixa eu voltar aqui, gente, e dizer melhor. Vamos falar de notação diamante. Da mesma forma que a gente viu antes no projeto, né, do capítulo anterior, que um visor de relógio criava objetos da classe visor de número, a nossa classe organizador de músicas, ela cria um objeto do tipo arraylist e guarda no atributo arquivos. E ela faz isso com esse comando. Então, a gente tem um atributo arquivos que está recebendo um novo objeto da classe arraylist. E aqui a gente tem um menor e um maior seguidos aqui, ó, é isso que a gente chama de notação diamante. Tá? O que é esse menor e o maior aqui? Repara que eu tenho um menor e um maior antes do abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses é do construtor da classe arraylist. Então, eu estou chamando um construtor da classe arraylist que não espera nenhum parâmetro. Mas antes disso, eu estou colocando um menor maior. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, a gente chama isso de notação diamante. E repara que, na verdade, em vez de escrever assim, a gente poderia ter escrito new arraylist menor string maior. Então, do jeito que a gente declarou o atributo, certo? Eu posso fazer isso daqui, tem o mesmo efeito de não colocar o string. Mas por que eu não preciso colocar o string? Porque quando eu não coloco string, o que o compilador verifica? Ele verifica, qual que é o tipo do atributo arquivos? Aí ele vai lá na declaração do atributo arquivos, né, e vê que o tipo é string. Então se o tipo é string, beleza, ele cria um objeto que é um arraylist de strings. Então isso daqui é só um atalho, né, só para a gente economizar tempo, não precisar escrever string, já que o compilador sabe que é string. Se eu escrevesse uma coisa diferente de string, daria erro de compilação. Então escrever assim ou escrever assim é igual, com a diferença de que assim a gente está economizando, a gente está, né, evitando digitar um termo que é redundante, porque o compilador já tem como saber. Tá. Bom, e quais que são os principais métodos da classe ArrayList? A classe ArrayList possui muitos métodos, mas por enquanto a gente vai usar apenas 4. O método add, né, que adiciona um elemento ao final da lista. O método size, que retorna a quantidade de elementos que está na lista. E os métodos get e remove, né, que a gente vai ver mais para frente, mas se você der uma olhada no código aqui, né, onde está usando o get e onde está usando o remove, né, já dá para ter uma noção, né, do que eles fazem, certo? Bom, então eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, né, e vou gravar daqui para frente a segunda parte. Até mais.